Eu estou fazendo esse introito aqui, viu, Marcelo? Só para dizer que a partir de agora, a gente vai falar sobre essa questão do diabetes, porque eu acho que tem muita gente aqui que está interessado com o nível de insulina, com açúcar demais. A gente come muita coisa hoje que é carboidrato e que vira açúcar, não sei o quê, né? Glicose demais no organismo. E quase todo mundo que a gente conhece, se teve uma barriguinha mais assim como a de coxinha, o cara pensa logo assim, vai ser um futuro diabético. Isso. É verdade ou não é verdade? Não é assim que a gente está encarando as coisas no mundo atual? É verdade. E aí, com esse estresse, com a vida que a gente tem Às levado... vezes o cabo nem parece, velho. Eu tenho um amigo que o bicho estava pré-diabético, ele é magro. Também tem Sério isso. mesmo? Mas também tem isso, né? Tem. Também tem isso. Pessoas que não parecem... Tem os tipos específicos, É, que tem aí uns tipos não precisa ter obesidade. E por isso que ela está aqui hoje, para a gente conversar sobre isso, porque eu achei muito interessante o tema. Doutora Lunara, me diga uma coisa. Já estão me perguntando aqui o seguinte. Pede para ela falar sobre os tipos de diabetes existentes, além do tipo 1 e tipo 2. Eu nem Exato. sabia que tinha mais um. Pois é. Na Primeiro, realidade, faça existe uma esses diferença do que é diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Então, vamos lá. O que é a diabetes na realidade? Diabetes é uma doença onde há uma hiperglicemia por deficiência ou uma dificuldade de ação da insulina. Então, pode haver deficiência da insulina, ou por não produção, ou por algum outro mecanismo genético, ou uma dificuldade de ação. Por quê? Porque é uma doença de etiologia multifatorial. Existem vários órgãos que estão alterados para poder a gente realmente terminar com a doença diabetes. O diabetes tipo 2 foi descrito por De Fronzo um octeto, que são vários órgãos que estão alterados para fazer com que essa fisiologia e metabologia da doença chegue a fazer essa hiperglicemia e culmina principalmente na elevação da glicemia. Geralmente, o tipo 2 começa uma glicemia, a gente altera a fisiologia do fígado e aí começa a produzir muita glicose no fígado e o pâncreas não vai dar conta e a gente começa a ter hiperglicemia por causa disso. E aí há uma dificuldade muscular, porque o músculo não queima muito bem, então não abre os canais para a insulina realmente facilitar a entrada da glicose na célula. Então, essa alteração faz com que aumente muito. E essas alterações são mais periféricas na diabetes tipo 2. Então, além da dificuldade de produção, o pâncreas já fica mais lento. A gente começa com uma fase de hiperinsulinemia, depois a gente vai tendo uma diminuição da produção de insulina e essa insulina não age perifericamente. Aí a diabetes tipo 2 caracteriza por isso. Diabetes tipo 1 é completamente diferente, é uma falência pancreática. Pode ser autoimune, então é imunomediada, o pâncreas é destruído simplesmente por anticorpos, e aí a gente vai medir esses anticorpos e o próprio organismo vai destruir esse pâncreas, e aí a gente mede esses anticorpos para saber se é diabetes tipo 1, e tem o diabetes tipo 1 também, onde houve uma falência pancreática que a gente não sabe por que foi, e o que a gente não sabe o que foi, a gente chama de idiopático. Então, diabetes tipo 1 é uma falência completa do pâncreas. Então, na hora que a gente descobre um diabetes tipo 1, a gente precisa usar insulina. E a gente precisa fazer uma insulinização plena, que é insulina de manhã, Tem idade à tarde, para à isso? noite. Tem idade para essa tipo 1? No jovem porque, é por muito exemplo, mais comum. Eu tenho uma pessoa próxima da minha família que tem diabetes. É um rapazinho, ele está aí, acho que na faixa de uns 14 anos de idade. E desde que eu conheço ele, que é de uns 6 anos de idade, mais ou menos, que eu vejo a luta da mãe dele com ele. Sabe? É muita luta, viu, doutora? É muita luta. Hoje a gente tem vários mecanismos de melhorar que essa luta fique ele é o menos... tipo, viu, Marcelo, que não é gordo, mas ele toma insulina. Mas é toma um insulina, jovem. é o tempo todo. A diabetes da criança, geralmente, é tipo 1. A gente tem alguns outros tipos específicos também, mas na criança, geralmente, é tipo 1. Criança e adulto muito jovem. Então, na hora que a gente descobre um diabetes num paciente jovem, a gente já sabe que ali tem que insulinizar, na maioria das vezes. Então, diabetes tipo 1 é isso, é falência pancreática. O pâncreas dele não funciona mais? Não funciona mais, tem que tomar insulina.
Então, insulina é que vai fazer com que a glicose entre na célula. Então, a gente precisa usar insulina, porque ela é vital para a vida. Ela é vital, aliás. Na hora que a gente não tem insulina, as pessoas morriam quando não tinha insulina. Morriam rapidamente. Morriam comendo muito, urinando muito, com muita sede e morriam rapidamente. Então, a insulina foi realmente uma revolução. Uma revolução, uma descoberta que salvou muitas vidas. Quando o pâncreas aí morre, por exemplo, a pessoa perde o que mais? O que é que o pâncreas tem mais de atividade assim? Tem o glucagon e tem as outras células que produzem hormônios também, mas na hora que a gente faz uma pancreatectomia, por exemplo, na hora que a gente vai tratar um câncer, a gente sente falta da insulina. Principalmente a insulina que vai nos dar o risco de ter ou não uma complicação fatal. Os outros hormônios a gente consegue, com medicações, a gente consegue lidar com isso de uma forma melhor. A insulina não. Insulina é vital. Então, a partir do momento que não tem insulina... Então, pessoas que têm, por exemplo, câncer de pâncreas, têm que tomar insulina? Não necessariamente. Por quê? Porque quando a gente faz a pancreatectomia parcial, que é a retirada de uma parte do pâncreas, o que fica pode dar conta do recado. Vai funcionando, dá conta do recado. Então, não necessariamente quando a gente faz uma pancreatectomia parcial, a gente vai ter. A total vai ter que tomar insulina. Não tirou o pâncreas? Então, pronto. Saiu o pâncreas todo, é a mesma coisa do diabetes tipo 1. É uma deficiência completa, então tem que tomar insulina. No diabetes tipo 2, como eu disse, há uma deficiência da produção, mas é principalmente da ação. Então, há uma resistência à insulina até. Às vezes, a gente até tem muita insulina, mas a insulina não tem uma ação boa a nível periférico. E tem os tipos específicos, que aí são doenças genéticas, doenças virais, algumas medicações, por exemplo, corticoides. O glicocorticoide é um dos medicamentos que mais causam diabetes. A gente teve muito o diagnóstico de diabetes agora, depois desse surto de chikungunya. Porque as pessoas iam para a urgência, aí o médico passava 5 dias de corticoide. Aí a pessoa, opa, esse remédio tá servindo para a minha dor. Tomava os 5 dias, ficava ótimo. No dia seguinte, começava a dor de novo. O que é que fazia? Ia na farmácia, porque não precisa de receita, comprava mais. E não só tomava 5 dias. Então, a gente pegou o paciente que estava há 1 ano usando o corticoide, com as glicemias de 400, 450, e não sabia por quê. Mas era pela medicação que fez uma alteração. Aliás, eu não sei se...